E assim, pessoal, a Brenda, ela mora no Rio Grande do Sul, ela tá lá pertinho, né? Então até, Brenda, a gente não conversou a respeito, mas eu queria ouvir um pouco você sobre isso, né? Porque assim, como começou, quer dizer, a gente sabe, né, aquele sábado ou sexta-feira, foi dia 8 ou 9, né? Mas estava vindo uma coisa muito antes. Eu li reportagens de enchentes em dezembro, janeiro, março. Mas como você morando aí do lado, que você está em Canoas, né? Não, é do lado de Canoas, é Gravataí. Gravataí, perdão. E aí você está do lado de tudo que está acontecendo aí. Como foi receber a notícia? Primeiro você já entendia que era uma coisa grave ou não? Como é que aconteceu isso? Na verdade, quando começou, ano passado, quando começou essas enchentes, assim, a gente já estava meio que ligado com a Agenda 2030, a gente que é perto aqui, que tem um pessoal aqui que é bem ligado, já estava conversando sobre isso. Aí teve um ciclone no final do ano, acho que foi, ou em janeiro ali, não lembro direito, e entrou água na minha casa toda. Água da chuva, era muita água e entrou, assim. E eu não moro perto de rio, agora minha casa não foi afetada, graças a Deus. Mas quando eu vi aquilo, eu fiquei muito chocada, porque a gente sem luz, ali a parte de todo mundo sem luz, sem água, sem nada, a cidade destruída, foi um ciclone e ninguém avisou. Não houve aviso. Ninguém falou nada, não passou em lugar nenhum, pegou todo mundo de surpresa e destruiu as cidades, assim, né? Enfim, ali foi quando eu vi que alguma coisa ia acontecer. E aí agora, dessa vez, eu já sabia que tinha alguma coisa que estava vindo pra cá, e aí depois a gente foi pesquisando, né, e vendo que como tudo é conveniente, né? Até a própria passagem da Madonna por aqui, né? Tudo muito conveniente, né? E como que as pessoas no geral foram avisadas? Teve algum aviso da Defesa Civil, alguma coisa assim? Mas porque a gente recebe muita coisa daqui, né? Enfim, da mídia, a gente sabe que tem uma polarização política e da mídia também, então a gente fica meio assim. Mas como que foi isso para você, assim, ou para sua família? Avisaram que teria, mas ninguém imaginou que seria do jeito que foi. Foi muito rápido, a água entrou. E, poxa, gente, vocês não têm... Eu não sei se o Brasil todo tá vendo o que tá acontecendo aqui, porque já houve em outros estados, municípios e tal, Minas Gerais, que choveu muito e foi horrível, né? Só que aqui, gente, o estado do Rio Grande do Sul é um estado grande. Tem 10 vezes o tamanho de Israel. Imagina, é um estado grande, né? E tem 497 cidades. Dessas 497, 462 foram afetadas. É mais de 90%, é muita coisa, muita água, né? E aí foi muito horrível, ninguém imaginou que seria desse jeito. E como tá a moral das pessoas, como tá o sentimento das pessoas de forma geral? Né? As pessoas estão aqui, tá bem complicado, assim, o clima, a atmosfera aqui tá muito complicada, muitas pessoas estão com problemas de ansiedade, crise do pânico, sabe? Tem pessoas que não conseguem nem sair de casa, achando que vai abrir uma cratera na sua frente, assim, sabe? O solo tá úmido, tá horrível isso daqui. A vida não tá normal. Né? A vida não tá, quem precisa pegar ônibus não tem como, é tudo água, a gente tá ilhado realmente, assim. E aí o pessoal tá muito, como é que se fala, muito solidário, isso tá doendo muito dentro, isso também é um processo, sabe, que eu entendo assim como um processo da espiritualidade também, né, de fazer com que a gente enxergue a dor do outro, né? Nessa hora não tem divisão, aqui tá todo mundo vendo que o governo não tá nem aí, o governo tá focado em reconstruir, não em ajudar as pessoas ali, sabe? E aí essa parte vem os próprios cidadãos, assim, o pessoal trabalhando em abrigo, gente, abrigo de 7 mil pessoas dentro de um ginásio, é muita gente, tá falando assim, sabe? É criança andando no meio de cara com tornozeleira, sabe? É pesado, porque essas em Canoas ali, essa parte que foi mais atingida, que eram tipo os ribeirinhos que moravam perto ali do dique, que é
da represa, né, de água, era um povo que era mais com renda mais baixa, sabe? Um pessoal mais sofrido mesmo. Então, assim, aqueles ali perderam tudo. E aí tá todo mundo misturado, sabe? É uma coisa assim, pessoas de bem junto com pessoas não tão bem assim, porque, né? Como é que vai filtrar? E no meio disso tudo, leptospirose, sarna, piolho, abrigos, tá triste a situação aqui. E não tem previsão de mudar, não tem previsão. As pessoas falam que é 3 meses, no mínimo, para baixar a água. Tem noção? É muita água. Complicado. E continua chovendo por aí, Brenda? Agora parou. Ontem choveu um pouco, mas vai e volta. A gente não tem uma trégua. Tá úmido. E essa sensação, porque daqui a gente às vezes tem a sensação de que o governo não tá, quer dizer, não respondeu rapidamente e também não prestou o atendimento que poderia com mais antecedência. Eu não sei até se você viu um vídeo que está circulando aí, que fala que havia um estudo que chamava Brasil 2040. Esse estudo era de 2014. O governo gastou 3,5 milhões de reais na época para estudar as mudanças climáticas e tinha uma seção específica relacionada ao Rio Grande do Sul, e que esse relatório de 2014 avisava que haveria 15% de aumento das águas, né, no Rio Grande do Sul devido a essas mudanças climáticas, né? E então, desde lá de 2015, eles já sabiam, né, eles já tinham essa informação. Esse relatório desapareceu, essa secretaria aí que chamavam, né, de a secretaria responsável também desapareceu, e quando eu lia sobre o assunto, dezembro já estavam alarmando sobre isso, acho que setembro do ano passado já teve mortes também, algumas coisas assim que eu li, parece que 23 pessoas morreram no Rio Grande do Sul. Quer dizer, o governo sabia, né? Ele podia, assim, ter entendido que, ou, quer dizer, alguma coisa a ser feita. Vocês têm essa sensação aí, o povo, de modo geral, as famílias, né, as pessoas que você conhece, trabalham. Eu acho que o povo aqui tá em choque com tudo que tá acontecendo. Eu não sei se as pessoas estão conseguindo parar para pensar. Estão achando muito estranho, com certeza. Mas, assim, a gente que pesquisa sobre isso e que sabe como eles gostam de jogar xadrez, a gente já imagina que, poxa, como é que não vão saber se tem uma anomalia magnética em cima, né, do Atlântico Sul, em cima da gente aqui, praticamente, e sabe que tem essa tendência, por que não tomam, né, medidas? Nossa, tem tanta coisa que dá para fazer para impedir isso, né? Mas eu acho que não é o interesse deles, não. Entendi. E inclusive, né, falando sobre essa anomalia e tal, e a inversão, né, junto nisso tudo, eu acho muito conveniente, como eles já sabiam disso, é o primeiro estado a passar pela inversão, né? Digamos que a gente vai passar, fazer um teste, uma simulação. Eles adoram isso mesmo, né? Eles gostam de fazer um testezinho com a gente, com os ratinhos deles, né? Porque a gente é ratinho para eles, né? Eles consideram a gente assim. E então eles estão testando aí, vendo como o povo se comporta, né? Realocando pessoas. Assim, Brenda, você falou de inversão. Explica um pouco o que é inversão, sobre a sua perspectiva, para o pessoal que está aí com a gente. Ouvir de você, enfim. Vou entrar então no assunto da inversão, mas eu vou falar, até peço desculpa se eu me enganar em alguma coisa, porque eu também estou estudando sobre isso, né? Estou dedicada, mas ainda sinto que estou arranhando a superfície. Mas eu linko tudo, essa questão da inversão, com a Bíblia. Né? Então eu vou começar a ler separei um trechinho aqui, que para mim é o que fala da inversão, uma das partes, porque a inversão ela é falada muito na Bíblia, né? Que a inversão, para quem que tá chegando agora e não sabe o que é, resumidamente ela é o dia do Senhor. O dia de trevas e escuridão que vai desgraçar tudo para depois arrumar. É o reset do Criador, o verdadeiro reset do Criador. Né, para transformar aqui a Terra num lugar melhor. Então eu vou ler o livro aqui de Joel, tem uma passagem, tá? Capítulo 3, o dia do Senhor.
O Senhor diz ao seu povo: depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de você anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. E até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Farei com que apareçam coisas espantosas no céu e na terra. Haverá sangue e fogo, e nuvens e fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Então todo aquele que pedir a ajuda do Senhor será salvo, pois o Senhor prometeu que todos os que não tiverem sido destruídos estarão no monte de Sião, em Jerusalém. Aqueles que o Senhor escolheu serão salvos. Então, assim, né, vamos começar falando, não se apavorem, não temas. Ele está deixando bem claro que quer que a gente sobreviva a esse momento, né? Não é perder a esperança. Então, o que me motivou a descobrir, falar mais sobre a inversão, trazer mais para o canal do Todo Isso, é justamente o poder fugir, né, driblar a Matrix e poder se programar para esse dia. Mas esse dia, ele vem como uma finalização, né? A inversão nada mais é do que um reset. E para esse reset acontecer, ele precisa destruir primeiro para depois fazer de novo, né? Então, a inversão seria as coisas técnicas, científicas que acontecem nesse período, né, de trevas. Nesse período, né, eu até tinha eu fiz um vídeo também que falava, né, do ponto de vista da ciência, quais são os sintomas que a gente percebe na Terra durante a inversão dos polos magnéticos, né? Então, vai sair do Polo Sul para o Polo Norte e vice-versa. Mas a gente vê o quê? As bússolas e sistemas de navegação desorientados, né? A gente viu acidentes, tem visto acidentes aí com navios, né? Os sistemas de comunicação, até mesmo essa questão de aviões, né? Estão se falando muito, aumentou o número de incidentes, não acidentes, né, mas aumentou muito o número de incidentes aéreos e, enfim, né, tem impacto do clima espacial também, aumento da radiação cósmica, tem tempestades solares, que isso deve estar muito relacionado, né, à questão da comunicação da internet, enfim, essa radiação que pode causar os apagões que estão anunciando desde o ano passado. Em algum momento, se tiver uma explosão magnética ou solar um pouco mais forte, isso pode acontecer. E a questão dos impactos geológicos, que é terremoto, erupção vulcânica, enchentes, mudança no nível do mar. A gente viu o Rio de Janeiro agora, né, o mar já entrando numa região específica que aliás, a praia é bem larga, assim, então já está entrando na cidade. Então, a gente está vendo tudo isso e a gente que tentou buscar um pouco entender isso, sabe que esse é um assunto bem antigo. Quer dizer, os antigos sabiam, os nossos antepassados sabiam. O dilúvio já é uma representação similar do que aconteceu de um reset. Se a gente for mais antigo, tem a questão de Atlântida, Lemúria, enfim, né? Mas o dilúvio ele está registrado em todas as culturas, todas as civilizações. Foi uma inversão. Eu vou me permitir aqui, eu trouxe para ficar mais fácil para a gente poder entender mais ou menos do ponto de vista que eu tenho sobre o que é isso que tu falaste agora sobre o que é a inversão dos polos. Isso é uma visão que o sistema passa para nós. Sim. Como que seria? Quando tu pergunta uma visão mais científica dessa galera aí do sistema, né? É o que tu acharia no Google, né? Não algo especulativo. É o que também é especulativo, que não tem como eles saber o que vai acontecer, mas eles falam lá que, né, tal. Só que, na verdade, não é... essa visão não é sobre só isso. Isso seria uma coisa que... essa desorientação é só porque a Terra vai ficar com eletromagnetismo assim, e aí vai dar uma desorientação. Mas, gente, se fosse só isso, uma bússola desorientada... O maior problema da inversão estava suave, mas não.
na verdade, não é o Polo Norte e o Polo Sul que vão trocar de lugar. O que acontece? Vou explicar aqui para vocês. Aqui nós temos uma representação do que seria o campo eletromagnético da Terra, tá? Aqui nós temos o Sol negro, tá? Que fica no meio. Este Sol negro, ele emite uma frequência para cima, que é o plasma. O plasma, resumidamente, ele é o quarto estágio da matéria, né? Sim. Tem líquido, gasoso, sólido, tal, plasma. E aí, ele manda para cima um jato de plasma, tá? Aqui nós temos uma cúpula que fica protegendo, né? E ele vai em volta. O eletromagnetismo é um sistema de harmonia, sabe? Olha como é harmônico, né? Quando acontece a troca dos polos, os polos magnéticos aqui. Essa aqui é uma representação de um cara que fala muito sobre isso. Ele é americano. Ele é maravilhoso, é o David LaPointe. Quem estuda inversão eletromagnética conhece esse cara. E aqui ele explica, né? São esses flip rings aqui, esses anéis que se invertem. Eles fazem assim, ó. Entende? O rosa fica em cima e o amarelo fica embaixo. E isso causa uma loucura, um enfraquecimento do campo eletromagnético da Terra. E o plasma, ele tá aqui em cima, né? Aí nós temos aqui essa camada que nos protege. E fica aqui que nem como se fosse um vidro de conserva com pressão dentro, sabe? A pressão aqui ficaria a nossa atmosfera, tá? E aqui em cima, o plasma, né? Aí, conforme o eletromagnetismo vai ficando frágil, porque tá chegando o momento da inversão, esse plasma começa a adentrar aqui. E é o que a gente tem, que é a água demais, em excesso, porque não tá mais na harmonia, na ordem da natureza. Então ele vem primeiro com água, depois ele vem com granizo, né? Passa o calor, vem água, depois vem calor. Aí vem o granizo, né? Que é formado, né, com uma corrente de calor. O granizo, depois vem a neve, e aí depois vem o fogo. Inclusive, a gente sabe, quem é cristão sabe que Deus falou que não destruiria com água, e sim com fogo no final, né? E aí, aqui nós temos isso aqui, que eu gosto de mostrar. Isso aqui são os sprites. São raios. Aqui é Porto Alegre e aqui é Santiago, no Chile, tá? Eu não sei se dá pra ver direito, mas são... Dá pra ver, mostra de Porto Alegre aí pra gente. Aqui. Ó. Parece umas água viva, né? Água viva, né? É raio, é o plasma, né? Então, quando isso acontece, já é um sinal de que a harmonia não está, alguma coisa está errada, né? Esse excesso de água caindo, porque é água demais, galera, é muita água. Tem, só hoje acho que tem 7 regiões do planeta que estão com enchente ou mais, né? Só aqui no sul, né? Não é só aqui. A gente vê Porto Rico, Itália, Ásia, tá horrível. Também tá assim, tudo ao mesmo tempo agora. É o que difere. O pessoal indo no show da Madonna. Guardando areia, comercializando areia de Copacabana. Mas enfim, essa pra mim é a prova de que não é apenas HAARP, não é tudo junto. Entende? Então, o HAARP não teria essa capacidade toda mundialmente, simultaneamente. Gente, faz anos que eu estudo sobre o HAARP, sobre Blue Beam, esses projetos todos das sociedades secretas e tudo isso, e eu nunca vi antes. Nossa, um negócio tão absurdo assim, né? Então, eu acho, na minha humilde opinião, que eles estão sim utilizando da geoengenharia, do HAARP e tal, para acelerar o negócio que já está em processo, sabe, de acontecer. Só que quando acontecer o momento da inversão, que zerar, que esses anéis, né, vai acontecer muito tremor de terra, vai vir muito raio, fogo do céu, né? Então, a inversão, resumidamente, é isso, é o dia do Senhor, é o que está descrito lá no Apocalipse que vai acontecer quando Jesus voltar, que o céu vai se enrolar em pergaminho, não sei o que, sabe? É isso, é uma parte científica, né?
Só que esta, a gente passou já por outras inversões, né? Mas essa é diferente. Essa inversão será diferente de todas as outras. Ela tem um cunho muito espiritual também, porque vai ser a unificação da terceira com a quarta dimensão, formando a quinta dimensão. O pessoal da Nova Era fala que é a Era de Aquário, quinta dimensão. Sim, vai ser a Era de Aquário. Realmente, a era onde tudo é bom, tudo é dourado, o céu vai ficar vermelho, sempre em pôr do sol, clima ameno. Vai ter sol para todos os lados, para todas as nações. Vai ser maravilhoso, só que vai ter que passar pelo processo seletivo de quem vai continuar ou não. Então, acho que o objetivo é alertar as pessoas para se arrepender, para fazer as coisas direitinho, da santidade, né? Ter esse discernimento espiritual para quando chegar o dia. Legal. Agora, sim, você falou de HAARP, a gente sabe que tem um monte de coisa de geoengenharia acontecendo também. HAARP era uma arma militar de mudança climática, né, que podia ser usada, né, e parece que o Putin, acho que foi em 2014, entrou com alguma... né, bateu de frente com isso e falaram que o projeto foi desativado. Né? Sempre os projetos são desativados. Arma militar de mudança climática, mas o projeto foi desativado. É sempre assim. E o pessoal fala que foi. E a gente tem que acreditar que foi. Mas assim, a gente sabe que está acontecendo a inversão, né? Segundo a Bíblia, a gente entrou nas dores de parto já, então a gente está vendo os sinais da Terra nessas dores de parto, né? A gente não sabe quanto tempo a gente tem até uma inversão. Pode ser décadas, pode ser uma semana, não sei, a gente não sabe. Né? Eu acho que e todas essas armas de geoengenharia, etc., eu tenho a sensação de que eles usam isso para afetar áreas que eles querem liberar para eles depois. Então, olha, eu vou fazer ali naquela região, vou meter água lá, porque depois eu vou tirar o povo, vou refazer aquela cidade do meu jeito, o povo vai ter que aceitar, e aí agora vai ser dessa maneira. Então, tem esse tipo de coisa também. Né? Então, assim... Mas não são os principais responsáveis. Outra coisa que assim que eu vejo... Só um adendo, desculpa te cortar, mas só um adendo. Quando a inversão aconteceu, o Rio Grande do Sul é um dos países do Brasil onde vai... Vai ser maravilhoso aqui. Você falou países, mas é estado. Não, desculpa, mas os países da Terra... no estado que... Eu acho que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná também tá de boa. Brasil inteiro, na verdade, vai ser... O povo vai querer vir para cá depois da inversão, porque aqui é abençoado. Mas durante, tô falando, durante tem a questão de esfriamento, não tem? Depois. Antes, não, Então, eu acho que eles usam muito essas armas, HAARP, geoengenharia, para ir tocando o plano deles de controlar o quê? Controlar as secas, controlar chuvas, né? Porque eles querem causar... de repente uma estiagem de alimentos, né, para que certas regiões se tornem produtivas e que as pessoas tenham que se deslocar, mas não é o principal responsável. Então existe muitas pessoas que defendem piamente que que é HAARP, que é só HAARP ou etc. Qual que é a tua visão sobre isso? Eu acho que falar que tudo é HAARP é colaborar com a agenda deles. Porque tu tira o poder do criador, tu coloca o Estado, a elite ocultista, acima do que o criador é capaz de fazer. Se ele criou, ele pode destruir. Ele já avisou que ia destruir. Inclusive, o HAARP, aqui nessa passagem que eu li do Joel, né, onde fala que haverá sangue, fogo e nuvens de fumaça, ele não está dizendo que é ele só que vai mandar também. Entende? Ele pode dizer ali, então falar que é inversão magnética, eu acho que até engloba o HAARP junto, né? É os dois, eles estão acelerando, na minha concepção, eles estão sendo os dois, porque não tem como a gente não tá enxergando que tá largando veneno nos aviões. Sim. Né? Estão largando fazendo ação de nuvens, né? Não é só isso. A gente sabe que eles estão largando veneno.
Às vezes o céu aqui tá azul. Eu já cansei de receber, acho que tu recebe também as pessoas falando, olha aqui, tá acontecendo, tá todo mundo enxergando. Não tem como falar que aquilo ali é a fumaça do jatinho que passou Não, né? É diferente. Eu recebo diariamente de vários lugares do mundo. Agora a BBC, que é a super satanista Illuminati dele lá, né, como toda a mídia controladora deles, fica falando, as teorias da conspiração envolvendo o Rio Grande do Sul, e ridicularizam o HAARP, ridicularizam Terra plana, ridicularizam qualquer assunto que for referente a isso, para o pessoal mais leigo olhar e falar, nossa, que idiota, tá falando que... Entendeu? São várias... Agora sim, o que eu queria te perguntar? O povo aí no Rio Grande do Sul, né, que está sofrendo o maior impacto de tudo isso, no Brasil pelo menos, né, são eles. Eles estão despertando ou não? Ou continuam cegos a esse tipo de assunto? Eu acho que... O fato de acontecer uma tragédia aí, né, climática, tá abrindo a mente deles para enxergar outras coisas, né, além do que a mídia... Não, eu acho que eles não estão focados nisso, como eu falei antes. Eu acho que o despertar aqui foi mais espiritual. Isso impactou tanto o psicológico das pessoas, é muito complicado. Tu tá na rua, tu vê corpo boiando, tu vê casa de todo mundo, só o telhado aparecendo. Não é um bairro, são cidades inteiras. E a mobilização das pessoas... As pessoas só falam disso aqui, não existe outro assunto, mas ninguém está preocupado em saber os planos do governo, ou as pessoas querem sair disso, entende? Então eu não vejo que o pessoal está desperto nesse aspecto, porque nem com relação a até não 2030, nem com relação à Agenda 2030, não estão acordando? Não estão se preocupando com isso, não. Eu não sei. Talvez algumas pessoas, mas assim, as pessoas que eu observo, eu vejo que tá mais naquela coisa espiritual ainda, né? Que acredito que seja... Quando você fala espiritual, é o quê? Se voltar para Deus? Se voltar para Deus, fazer o bem pro irmão, sabe? O espírito da caridade, o amor... Sabe aquele amor genuíno, universal, assim, que tu tem, porque tá vendo que a pessoa tá sofrendo na tua frente, não é só pessoas, são animais, sabe? Tem gente que não gosta de pessoas e gosta de animais também tá sofrendo. Então tá todo mundo com o coração sendo tocado. Então eu acredito, né, que esse é um dos grandes propósitos do Criador no meio disso tudo, né? É despertar espiritualmente essas pessoas, despertar o amor dentro delas, despertar a compaixão pelo irmão, sabe? Aqui, como agora eu li ali que falou, estado de sobrevivência, a gente está tentando sobreviver aqui. E essa catástrofe, ela ainda está acontecendo, ela não passou, a gente não está falando dela no passado, a gente está falando dela no presente, no agora, nesse momento, as pessoas estão nos abrigos, não está chovendo agora, mas tá muito frio. Então, né, como tu não vai te sensibilizar com muitas pessoas, criancinhas pequenas, sem nada, não tem roupa, não tem nada, eles perderam tudo, até o celular deles, sabe? Quando tu perde tudo, realmente não tem tempo de salvar nada, é isso, sabe? Então, acho que não é o momento das pessoas, não é o momento para elas, no caso, ficarem pensando sobre isso, sabe? Elas não conseguem ainda, tá tudo muito pesado, é clima de guerra. Eu ouvi uma coisa que me chamou a atenção outro dia, que foi assim, muitos sobrevivencialistas falam, né, vou estocar alimento, se prepara, tenha isso, tenha aquilo, etc, faça tudo isso, mas se você morasse aí onde foi a enchente, quer dizer, não adiantaria você ter nada, quer dizer, mesmo que ele tivesse ali, as casas foram embora, então eu guardei tudo, me preparei, não adianta nada. E a casa foi levada embora com tudo. Eu vou subir na montanha, de repente a montanha desmorona também, não sei se a gente vai conseguir fugir, assim, dessa maneira, né? Por isso que no momento de... com o Criador. Por isso que é importante, porque tu pode fazer um estoque de arroz na tua casa, tu pode fazer um bunker, e de repente tu morrer eletrocutado, entendeu? Eu acho que é importante, muito importante, a conexão com Deus.
esse é o momento, ele tá chamando, e é uma coisa assim, se não é por bem, vai por mal mesmo. Então, os sinais estão aí. Seja HARP, seja Agenda 2030, inversão. Tu pode morrer a qualquer momento, vai dar uma pandemia. Gente, quando os cavaleiros quando apareceu o anticristo, né? Vamos falar aqui dos planos já. Quando apareceu o anticristo é o start para o início da grande tribulação. Né? Quando ele aparecer, a gente não sabe quando vai ser, quem é e tal, né? Por mais que se especule e tal, a gente não tem certeza, a gente não sabe. Mas quando ele surgir, vai vir fome, vai vir muitas coisas, vai vir doenças, pandemias, entende? E mais a inversão aí, ó, soltando um monte de raio, matando, fazendo uma limpa. Tudo ao mesmo tempo, serão tempos muito difíceis. Então, assim, ó, a gente pode morrer em qualquer coisa dessa, entendeu? Por isso que eu acho interessante a pessoa se santificar, porque não é brincadeira. Numa hora, olha aí, o pessoal da enchente numa hora tu tem tudo, na outra tu não tem nada. Tu é só um número pra eles ali nas estatísticas, tu é só um número. Ninguém tem documento mais, sabe? Não, tu é só um número. E isso é uma coisa é de se ficar antenado, né? Porque as pessoas não tendo mais nada, vai ter aquela coisa de cadastro social, né? Daqui a pouquinho tem bota um chipzinho aqui, porque no meio da catástrofe eles estão vendo como as pessoas estão, todo mundo que nem uma barata tonta, ninguém sabe o que fazer. Tá todo mundo em estado de pânico, sabe? É isso que tá acontecendo na atmosfera do Rio Grande do Sul, sabe? Não tem como seguir a vida normal como se nada tivesse acontecendo. E eles vão usando dessas fraquezas, né, nossas, tanto psicológicas quanto físicas, para impor a agenda deles. Isso, até queria... Veio uma pergunta aqui, e aí eu acho que todo mundo conhece a Agenda 2030, né, que é um movimento impulsionado aí pela ONU, né, muito falado também em relação ao Fórum Econômico Mundial, né, essas iniciativas que se convergem. A agenda vocês já devem ter visto, aí a gente já postou e tal, né, tem 17 objetivos sustentáveis, né, ODS que chama, né, sobre diversos assuntos, né, por exemplo, vou pegar um aqui, fome zero, né, hoje tem 2 bilhões de pessoas com subnutrição no mundo. Mas a fome é essencial para que o governo, para que a elite se mantenha no poder. Eles usam a fome, então muito difícil acabar a fome, né? Então, do nosso ponto de vista, quando a gente ataca a Agenda 2030, porque a gente sabe que são objetivos, como se fala para inglês ver, né? São objetivos fictícios que têm um plano verdadeiro por trás. E aí eu queria chegar um pouco nisso, porque aqui fala de se dar o 11º objetivo deles aqui, cidades e comunidades sustentáveis, né? E aí houve toda essa destruição aí no Rio Grande do Sul. E o curioso, estão falando de um tal de plano Marshall, né, de reconstrução, vai ser tipo um plano piloto de reconstrução, né? E o Rio Grande do Sul já estava envolvido, né, já tinha sido selecionado, se não me engano, uma cidade do Rio Grande do Sul, não sei se era Canoas ou Porto Alegre, para ser cidade referência desse tipo de projeto da Agenda 2030, acho que em 2015, 2014, lá no Fórum Econômico Mundial. Então já tinham escolhido a cidade para isso. Total de 0 Eles pessoas. Já tinham um plano de reconstrução, mas não tinham um plano de prevenção. Quer dizer, o que mais me assustou foi isso. O que você já ouviu falar desse plano Marshall, ou não ouviu muita coisa, que eu também peguei algumas coisas daqui pra gente, só pra... O que eu vi sobre esse plano aí, você chegou a ver? Enfim, mais ou menos? Eu vi mais ou menos, assim, por cima, eu entendi que o plano Marshall, que já foi usado, na verdade, acho que na reconstrução da Europa, na pós-guerra. Pós-guerra. E aí os outros países ajudavam, aquela coisa toda, assim, financeiramente, para reconstruir, e parece que deu certo, né? Agora, por que o Eduardo Leite colocou este nome, a gente não sabe, né? Eu não sei o que eles vão fazer, eu sei que a gente sabe muito bem que ele estava lá com Klaus. O que eu li? Isso, exatamente isso que você falou, né? Usaram esse nome do Plano Marshall, que ajudou a reconstrução da Europa, com
com financiamento de outros países, principalmente os Estados Unidos. Mas o que eu vejo para nós assim por trás disso, né? Tá bom, vai vir financiamento de fora para fazer isso, né? O governo vai lá disponibilizar 50 bilhões, mas eu acho que isso aí não faz nem cosquinha. Não. Né? Então vão vir disponibilizar. Da onde vai vir esse dinheiro? Geralmente vai vir de banco, com juros altos. Vai aumentar ao máximo muita dívida do país. E é assim que a elite controla os países, mantendo os países cada vez mais endividados. E aí eles decidem onde vão usar. Ó, eu vou te emprestar 100 bilhões ou 500 bilhões, mas eu vou determinar onde você vai usar, quais são os contratos e recursos que eu vou querer do seu país em troca disso. Então é assim que funciona. Ou quais são as empresas que a gente vai privatizar. Né? As pessoas falam que não funciona assim, mas é o que a gente vê. E além disso, estão se falando muito na reconstrução das cidades. Daquelas cidades, tem um conceito que chama cidade 15 minutos. Que você fica 15 minutos de qualquer lugar, mas não é uma cidade smart city inteligente, que você tem liberdade, tem tudo na mão, não. É para você ter lockdown climático no futuro. Quer dizer, você vai ter um raio de alcance de 15 minutos. Mais que isso, você não vai poder ir, senão o seu cartão não passa, senão o seu carro elétrico não atravessa. Quer dizer, vão criar, que nem aquela série Under the Dome, né? Que você ficava preso Então, a gente está especulando com relação a isso. Vão emprestar dinheiro, vão endividar o país, eles vão definir como é que vai ser a construção. Eles vão definir tudo. E aqui eu até agora estava lembrando, veio um insight na minha cabeça enquanto a gente estava conversando. Tu me perguntou como é que estava o pessoal em relação ao despertar, né? E aí eu falei que, mas eu estava focada nessa parte espiritual, mas agora eu lembrei de uma coisa. O povo pelo povo, esse é o lema disso que aconteceu, porque eles estão vendo sim que o povo é que está fazendo alguma coisa e que o governo está sendo omisso, entende? Então, assim, o exército, coitados, chega a dar pena do despreparo daquelas crianças, que a maioria são crianças no exército ali, jovens de 18 anos que não sabem nem o que estão fazendo ali. A gente já viu vídeos que, nossa senhora. Mas aí o poder do povo fazendo tudo. Então isso tá gerando sim um certo despertar, eu acredito, aqui na massa. Nessa relação de tipo assim, não, o Estado não tá do meu lado, o governo não tá do meu lado. A gente tá fazendo mais pelo Estado do que o próprio governador tá fazendo. Aí o Lula vem pra cá, adota um cachorro, daí fica comovido com um cavalo. Que, sim, realmente, muito triste o cavalo em cima, mas tem criança morrendo afogada na água. Sabe? Então, acho que o pessoal se indigna sim com isso. Legal. Graças a Deus. Eu tenho duas perguntas aqui, eu vou fazer uma para você, quer dizer, outra eu acho que eu já respondi. Um comentário ali, comentário muito bom. O exército tem que esperar baixar a água para pintar o meio-fio. Não, cara, eu vi aquela foto o vídeo do exército com barco a remo, eles não saíam do lugar. Né? Só que a gente não entende se isso é comunicação agressiva para impactar e dividir as massas, né? Porque às vezes eles pegam a foto lá e jogam, ou se realmente é 100% assim que está acontecendo lá. Eu acho que estão disparados. Eles não têm preparo nenhum. São, que nem eu falei, são jovens que nem sabem o que estão fazendo remando. As pessoas com jet ski, né? O cara remando ali. Ridículo. As vaias aí na Globo Lixo também, existe isso aí, né? E aí... O povo tem se revoltado realmente contra isso? O povo tem despertado, que nem essa questão... Eu achei ótimo, né? Eu sabia que ia ter muito simbolismo no show da Madonna, mas eu não imaginava que ela... Gente, essa mulher, ela quebra tudo. Tinha que ser ela realmente para fazer aquele show ali. Aquilo foi uma consagração do país para a elite ocultista, né? Nossa, aquilo ali foi um prato cheio pra gente, né, Ricardo, que gosta de analisar isso. Foi maravilhoso, porque... Nossa, mas, gente, que horror aquilo! Como que é possível, né? Uma coisa daquelas... E a Globo... Foi até curioso isso aí. Deixa eu te contar como foi. Eu geralmente estou dormindo mais cedo. Mas aquele dia à tarde, no dia do show, me deu um cansaço. Eu não sei se não foi uma coisa normal. Eu deitei à tarde e acordei, era tipo quase 10 horas da noite. E aí eu fiquei acordado para ver o show. E aí quando eu vi,
né, era em inglês, mas como eu falo inglês, eu comecei a entender que era Apocalipse que ela estava lendo ali. Aí eu salvei da própria tela do que eu estava assistindo no computador, gravei ali o show e fiquei até 3 horas da manhã traduzindo o que ela tinha falado, colocando organizado, e no outro dia soltei, né? Foi bem legal esse vídeo aí, porque deu um engajamento, tanto aqui no Instagram quanto na rede vizinha, foi muito bom, assim. Aquela parte ali foi, assim, escancarado, né? É. E eu botei a parte do ritual ali, onde ela consagra, faz uma consagração igual uma missa negra, né? Sabe como que é uma missa, né? Que é igual uma missa, só que uma missa negra, né? Que se chama, assim, uma missa. Ela usou muitos símbolos. Nossa, aquilo ali foi pra selar algo, assim. E, enfim, não tem explicação pro horror. E eu acho que o próprio Pablo Marçal, que, coitado, gente, assim, os humilhados sendo exaltados, porque todo mundo fazendo meme com ele, sempre debochando dele, aí ele vai lá e fala a real, que todo mundo, né, aí foi, o Pablo Marçal, mas na verdade ele só tá querendo, vamos ser sinceros, né, que ele tá querendo se promover em cima disso, vai saber se vai se candidatar a um cargo político. Ele não dá ponto sem nó, não. A intenção... tudo bem, se ajudar e se promover, tudo bem, né? Ele falou real, aquilo ali foi maravilhoso, foi um prato cheio, assim. O pessoal das páginas, assim, que a gente vai conversando, todo mundo, olha isso, é conteúdo, né? Quando acontecem essas coisas, porque são coisas que reforçam o que a gente vem postando há tempos, né? Sim, verdade. A gente tá falando disso. Eu tenho um vídeo que eu falei de clima no ano passado, etc, que a galera tira um sarro, me chamava de chapéu de alumínio, falava, põe o chapéu de alumínio aí e tal, e agora as pessoas estão vendo acontecer, né? Então, quando eu falei que na revista The Economist, que aquele globo azul e vermelho estava relacionado com a inversão, nossa, o povo falou para eu pôr chapéu de alumínio, etc. E agora a gente está vendo a aurora boreal para tudo quanto é canto do mundo. Em todo lugar, o céu, né, ficando vermelho. E, enfim, mas a gente está aqui para isso, a gente faz parte também, né? Você deve ter aí as pessoas que também dá uma atacada, né? A gente está nesse processo dessa maneira. A gente é atacado... Gente, olha só, falando sério, nós somos constantemente, por estar... Agora, por exemplo, 73 pessoas assistindo, estava um pouco mais, né? A gente já está quase 1 hora de live. É só uma pequena fração de pessoas que está assistindo ali e tal. Mas o nosso conteúdo chega para muitas pessoas. E é muita energia. O mal, o inimigo, a energia contrária, essa elite ocultista não quer que a gente trabalhe, não quer que a gente faça isso, porque a gente está despertando muitas pessoas. Então, tem muito ataque energético para nós, para nossa vida pessoal, ataque à nossa família. E contar com a falta de educação e os comentários imbecis e coisas idiotas, pessoas que não sei por que elas gostam de infernizar. Eu penso que é o inimigo mexendo os pauzinhos dele para deixar a gente animado. Mas assim, é complicado botar a cara aqui e conversar sobre isso. Não é uma coisa fácil. Eu acho que tem que ter esse reconhecimento. A gente não tá ganhando nada com isso. Pelo contrário, a gente tá só se expondo, né? Eu recebi uma pergunta aqui, vou ler para você, tá? Manda aí. Todas as pessoas deveriam saber que o apocalipse é real e o sonho das vacas magras está acontecendo? Vacas magras foi José no Egito, né? Foi isso, né? Não, eu acho que ainda não está acontecendo, tá? Eu acho que não está acontecendo, vai começar a acontecer daqui a alguns anos. Né? A gente não sabe o cenário pós-guerra, como é que vai ser, né? Porque eu acredito que vai ter uma guerra e aí da guerra vai ter a fome. A fome que nós vamos enfrentar, quem for enfrentar na tribulação, é uma fome nunca vista. É uma fome onde as pessoas vão brigar por um prato de comida, literalmente. É um negócio onde ninguém vai ter comida, entende? E, enfim... Isso acho que não é nem perto do que nós estamos vivendo. Aqui no Rio Grande do Sul, que aconteceu tudo isso, gente, não para de chegar a doação, graças a Deus. É doação, o povo se mobilizando. Então tem
tem bastante recurso ainda, a gente não tá nem, né? E sobre a questão do apocalipse, todo mundo deveria ter. Olha, a inversão a gente pode até estar falando agora, mas isso aqui, ó, isso aqui, quanto tempo isso aqui existe e fala sobre esse momento, né? Quanto tempo tá aí as coisas acontecendo? Eu acho que todo mundo... Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. E quem quer vai ficar pra trás, e é isso aí. Não quer ver mesmo, não vê. Pronto. A gente tenta. A gente tenta falar. Fizeram uma pergunta aqui pra mim, no sentido de que qual que foi o meu racional do show da Madonna. Nossa. Quer dizer assim, pra mim, o show da Madonna, assim, eu assisti. Fazia muitos anos que eu não assistia nenhum tipo de show. Assim, depois que eu despertei os últimos 3 anos e meio, raramente eu assisti um filme, porque, tipo, eu não consigo. Mas nesse dia eu dormi, acordei, eu achei que tinha algum direcionamento, né, pra eu assistir. Eu achei uma coisa tão vazia, assim, vazia. Pra mim, não tinha significado nenhum aquilo, assim, de contexto, né, assim, muito vazio, muito fútil, muito zoado, pra falar a verdade. Só que estava repleto de simbologia o tempo todo, né? Todo tipo de subversão ideológica, né? Tudo. Então, o que eles querem? Subverter a mente das pessoas, né? Dizer que aquilo ali é o que se deve fazer, né? Aquilo ali é que seus filhos vão curtir aqui quando forem numa festa, ou essa música, ou desse jeito que você vai dançar. Quando aconteceu a Anitta subindo no palco, a sensação que eu tive era assim, a Anitta parecia uma santa perto da Madonna. Nossa, velho. E aquele Pablo Vittar com a Madonna, coisa mais zoada, assim. Eu fico pensando, cara, como é que eles conseguem fazer uma porcaria dessa, assim, né? Como artista, assim, etc. Eu não sei, quer dizer, depois do meu despertar eu perdi muita conexão com tudo que é show, música, assim. E eu adorava, eu tive banda há 15 anos em São Paulo. Trabalhei com eventos mais de 20 anos, mas eu perdi esse total conexão com isso. Então eu vi de uma maneira fria, cheia de simbologia, cheio de subversão ideológica. Todo mundo sabe que a Madonna é cabalista, que usa isso. Aliás, não é só ela, todas as empresas, o banco que patrocinou, ou todos os bancos, ou os comerciais de tudo quanto é coisa, marca gringa, na maioria das vezes, eles estão usando a influência lá dos símbolos ocultistas, a influência de Saturno, do cubo. Eles usam isso o tempo inteiro. Por quê? Porque tem um poder. Porque o que acontece, pessoal, disso? A nossa mente, ela tem assim, é diferente. As mentes mitos, elas gostam mais dessa questão de fantasia, mitologia, etc., e acabam absorvendo isso de maneira inconsciente. Quem é mais racional vai olhar e falar, pô, aquilo ali tá um pouco estranho. Qual a mensagem que estão querendo me passar? Então a subversão ela acontece assim por todos os lados, mas o show da Madonna especificamente aí foi esse. Deixa eu ver aqui. Não, perguntaram se chegou a ver o show da Madonna na Europa ou não? Teve mais um show depois disso. Não. Eu vi os outros antes, né? Pra pegar alguma referência. Mas só pra completar esse assunto, pra gente finalizar essa parte da Madonna aí, eu acho que, assim, não tinha como ser... Eu vi muito significado, não achei assim tão vazio. Vazio a mensagem era. Vazio de espiritualidade, vazio assim, um buraco negro de trevas. Tinha tanta simbologia que pra mim tava um prato cheio, tava uma delícia. Eu tava querendo mais que fizesse horrores ali pra eu poder comentar depois e falar sobre, porque quanto mais explícito fica, mais fácil da gente defender as nossas ideias e mostrar pro pessoal. Deixa eu te perguntar, live cai em 1 hora ou não? Acho que não. Não? Já tá quase... Nossa, gente. Falta quase 4 minutos. 40 Mas vamos encerrar então. Queria que você, assim, te agradecer, mas eu queria que antes você deixasse uma mensagem final para todo mundo que tá aí. Vou deixar essa live salva, eu acho que eu consigo, não sei como é. Mas, enfim, nesse momento, de tudo que você, né, tem visto, do trabalho que você tem feito no canal, o canal do todo, pessoal, depois sigam lá a página, deixe uma mensagem para todo mundo. Gente, assim, nós vamos falar mais sobre temas. Hoje foi só uma parte introdutória aqui, um bate-papo descontraído, né, pra gente ir sentindo como é que é, porque tem muito trabalho pela frente, tem muita coisa, e eu tô muito contente
com essa nossa parceria, as outras páginas também, porque finalmente o ser humano está conseguindo entender que junto a gente é melhor, né? Juntos nós conseguimos, separados nós somos fracos. Então, eu tenho certeza que o trabalho está sendo bem feito justamente por a gente estar atraindo esse tipo de pessoas despertas, né? Eu leio todos os comentários, eu vejo tudo que falam, né? E eu só tenho a agradecer, assim, por ver que a mensagem que a gente está passando está chegando para as pessoas e elas estão absorvendo aquilo e passando adiante, porque é um eterno aprendizado, né? E passar para o próximo é o que a gente vai fazer, né? O que Deus toca, pelo menos no meu coração, Deus toca para falar isso, sabe? E conversar para as pessoas se ligarem, se antenarem e se arrepender, buscar conexão com o Criador. Cara, é tão gostoso, é tão maravilhoso andar com Jesus, andar com nossos anjos. É muito bom. Se cair a live em 1 hora, a gente tenta voltar, tá? Mas eu não sei se cai. Vamos falar mais um pouquinho, depois a gente se despede, caso caia. Mas eu queria agradecer, mas o que eu queria deixar pra galera, agradecer a primeira live do canal. A gente vai fazer mais lives, sim. A gente, até compartilhando com vocês, tanto eu, a Brenda, a gente ficou mal hoje, parecia que tinha uma força falando pra gente não fazer. Eu falei, não, vamos fazer a live, vai dar tudo certo, como deu aqui. E o que eu deixo, assim, é que, assim, quando essas coisas, se não estiver se sentindo bem, ora, pede força, porque assim, daqui para frente vai ser isso. Então, oração e pedir força e se proteger e enfrentar as trevas ou pôr a cara para falar das coisas boas, né, falar de Deus, etc., né? Então, acho que é essa mensagem que eu queria deixar. Agradecer a Brenda, ela que chamou a live. Eu falei, vamos fazer, né? Eu não estava muito no espírito, muito na vibe, mas foi excelente, obrigado. E já vamos planejar uma próxima aí. Eu achei que foi bem legal e que a gente pode fazer mais aí. Quero deixar aqui, lembrando que eu li, né, a parte ali do livro de Joel. Lembrem, olha isso, gente. Então, todo aquele que pedir a ajuda do Senhor será salvo, pois o Senhor prometeu que todos os que não tiveram sido destruídos estarão no Monte Sião em Jerusalém. Aqueles que o Senhor escolheu serão salvos. Ele vai escolher. Então, assim, usem a cabeça. Não é teoria da conspiração, a inversão está acontecendo, independente se errar, o dia está chegando. A gente não tem que ficar perdendo tempo. Sabe quando é? Pode ser daqui 10 anos, pode ser amanhã. Quando tiver que ser, tá, a gente não tem como. O quê, né? Pra acordar. Mas no agora. Então ele promete, gente, Deus cumpre a promessa dele. Ele não tá falando aqui bobagem, ele tá dizendo que aquele que pedir a ajuda dele vai ser salvo. Então começa agora, pede agora a ajuda dele. Se humilha, se ajoelha no chão, fala, Deus, eu tô aqui de coração aberto, me ajuda, me manda uma luz. Ele vai ouvir tua oração, ele vai fazer. Às vezes as coisas acontecem, a espiritualidade trabalha num tempo diferente do nosso. Às vezes não é assim, né? Mas todo o propósito de Deus é cumprido. Então, essa é a minha dica. E vamos usar o cérebro e a inteligência para não morrer, seja pela mão da NOM, seja pela mão da inversão, a mão do Criador, para a gente poder sobreviver, porque Ele quer que a gente sobreviva. Ele falou aqui, aqueles que não forem destruídos, aqueles que não morrerem durante esse período, vão ver a glória. Então, todo mundo poder ver a glória. E se não for no nosso tempo, que seja no tempo dos nossos filhos, nossos netos, mas que a humanidade possa ter a glória. E vai precisar juntar mesmo quem é, né? E ter força. Eu até queria, antes de encerrar também, eu acho que acontece com você também, né? Porque assim, muitas vezes a gente está expondo ocultismo, a gente está falando de determinado assunto que é oculto, mas não quer dizer que a gente pratica aquilo, né? O nosso papel aqui tem um versículo de Efésios que fala assim, ó: e não comuniqueis com as obras infrutosas das trevas, antes, porém, exponham-nas, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas cadê?
Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Então a gente está trazendo esses conhecimentos, falando de cabala, ou trazendo aquilo, outro, porque a gente está expondo isso. Como é que você vai entender uma coisa que você não... expor uma coisa que você não entende, né? Como é que você vai falar de uma manipulação mental de massa se você não explicar qual que é onde está baseado isso que eles utilizam, né? Eu acho que a Bíblia, para nós, eu acho que só o ministério de Cristo ali, todo mundo já se salvaria se seguisse aquilo, né? E ficaria esperto com relação às profecias. Sim. Mas a gente tem sede de conhecimento também, de trazer à tona outras coisas, né? E muitos criticam, não é cristão, não é isso. Não, eu tenho outro papel que é mostrar, trazer expor as coisas da escuridão da maneira que Deus me tocou, né? Eu tive um despertar, eu era uma pessoa totalmente perdida há 3, 4 anos atrás. Eu tive uma experiência sobrenatural que um dia eu vou contar para vocês, mas esse foi o meu caminho. Não estou aqui assim porque eu quis, eu imaginava ter um canal, não. Foi uma coisa mais de pressão espiritual né? E é difícil fazer esse trabalho, porque a gente, sofre ataque de todo lado, inclusive ataque espiritual, né? Então a gente, assim, eu posso não ser um cristão convencional ou by the book, ou modelo para ninguém, né? Que eu não sou modelo para ninguém. Mas, assim, eu... É convencional, não é do meu interesse. Então a gente, só para deixar reforçado que a gente não pratica, a gente só vem aqui expor o que eles praticam nos bastidores. E também não leva nossa bandeira de religião nenhuma, porque a gente não tem religião. Simples assim, porque a gente já transcendeu esses dogmas, a gente já entendeu como funciona o universo, a gente já chegou perto do que é a verdade, daquele queijinho ali em cima que fica assim, da verdade. A gente já está entendendo isso. Então, sabe que as religiões são, na verdade, mais uma ferramenta de controle, sim, né? Que serve para algumas pessoas e tal, mas para quem tem essa sede de saber, quem tem esse lado, essa veia de querer saber a verdade, quem é um buscador da verdade não vai ficar preso em religião, né? E até... O que eu ia falar? Acabei esquecendo aqui. Deu o sinal da bateria. Lembrei. O que eu ia falar? E até assim, eu falo muito para as pessoas da proposta do meu canal que nem sempre é despertar alguém, né? Muitas vezes a gente não desperta, a própria, né, a alma ali da pessoa que está levando ela para esses conteúdos. Eu falo muitas vezes que o meu canal é para mostrar para ela que ela não está louca e para mostrar para ela que ela não está sozinha, né? A gente se une, muitas pessoas, né, se unem no canal, seguem o canal, compartilham, né, não é para mostrar para outras pessoas que estão prestes a começar a despertar também para essa realidade trevosa que é os bastidores da elite mundial, né, da política, né, e da alienação, subversão das massas e dessa conspiração religiosa que existe desde os primórdios, né, sobre os ensinamentos de Cristo, etc. Que aí a gente pode fazer uma live inteira sobre isso. Mas a gente está aqui para mostrar para as pessoas que eles não estão sozinhos, né? E que a gente está aqui, está vendo e tal. E que não são loucos. Compartilhando esse tipo de coisa. Que não são loucos, né? A gente é louco. Se quiser me chamar de louco, chapéu de alumínio, eu já vesti o meu chapéu de alumínio, tá tudo certo. O que importa é ir lá, saber o que eu estou fazendo. Se ele souber, aí tá. Se ele estiver de acordo, aí tá. E aí o nosso trabalho estiver agradando ele, já tá bom, né, Ricardo? A gente... Eu não quero agradar vocês, não. Eu quero agradar lá em cima, lá o andar de cima. Tá bom? Brincadeira. Quero sim, compartilhem os vídeos, curtam, comentem. Sim. Que é muito importante. Sigam lá o canal do Todo, pessoal. Quem puder, segue lá. Ajuda a gente a aumentar essa aliança do bem aí de divulgar os... São para outras pessoas, né? Elas gostam. Mas legal, então. Brenda, obrigado aí pelo tempo. Boa sorte aí. Vamos falando, né? Trocando aí figurinhas. Vamos pensar já numa próxima live. O pessoal pode mandar mensagem para nós, sugerindo aí os assuntos. A gente não é expert. Eu não sou expert em muita coisa, mas eu tento
explicar, usar didática, alguma coisa assim que... E só de conversar a gente já tem uma reflexão melhor sobre determinado assunto. Então, obrigado a todos também que estiveram aí com a gente até agora. Primeira live, fico muito feliz também. Vamos embora lutando contra as trevas. Tchau, fiquem com Deus. Tchau. Até mais. Tchau.